Amém. Chegando aí, você que vai aprender um pouquinho da palavra de Deus junto comigo, eu já peço para você, ative aí, dê o seu joinha, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando alguma coisa nova for postada aí. Amém, amados? Vamos ao vídeo? Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vindo para mais uma leitura do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa leitura para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos iniciar aí com uma pequena oração. Convido você a curvar sua cabeça em sinal de respeito e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nos colocamos na Tua santa e gloriosa presença esta noite, Pai, para louvarmos, glorificarmos e bendizer ao Teu santo nome. Abra nossa mente, o nosso coração, nos dê sabedoria e discernimentos espirituais para ler e compreender o que a Tua palavra vai falar, Senhor. Convidamos a Ti, o autor desta palavra, o autor da vida, junto com Teu Santo Espírito, para estar nos fortalecendo nesta noite, durante o estudo deste Evangelho, Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez para continuar a ler e a estudar o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Mateus. E aí, tá animado? Tá animada, meus amados, minhas amadas? Então vamos ler mais uns capítulozinhos aí? Pega a palavra de Deus, por favor, e abra comigo aí no capítulo 17. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 17. E vamos iniciar a nossa leitura. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, estarei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouve. Ouvindo-o, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, e ninguém viram, senão o Senhor Jesus. Aqui é o Monte da Transfiguração, onde o Senhor Jesus leva os 3 mais chegados a ele, né? Pedro, Tiago e João, né? Os 2 irmãos, Tiago e João, e ali ele se transfigura. Suas roupas, suas vestes estão alvas como a neve, o rosto dele resplandecia. Uau! Imagina essa visão, amados, que coisa que deve ser tremenda. Aí então vem Elias e vem Moisés a ter com o Senhor Jesus, significando a lei, né? Moisés e os profetas, que é Elias. E então o Deus Pai se manifesta lá do alto. Este é meu filho amado, a quem me compraz, a ele vocês escutem. Oh, aleluia! Nem vamos continuar. Versículo 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: A ninguém contais a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos.
Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Então o Senhor Jesus estava no monte da Transfiguração, passou a noite lá em oração, né? E quando ele desce, ele encontra os outros 9 discípulos lá numa batalha, tentando expulsar o demônio de uma criança, de um menino, e não conseguiram. Então aquele pai, vendo o Senhor Jesus, ele se prostra aos pés de Cristo e pede a ele, roga a ele: Senhor, por favor, livra meu filho desse demônio, que muitas das vezes joga ele no fogo, joga ele na água. E eu pedi aqui aos seus discípulos, mas eles não conseguiram libertar o meu filho. Aí Jesus fala: ô geração de pequena fé. Aí ele vai lá, dá uma ordenzinha e o demônio pega o bico da vida do menino e o menino é curado. Então, os discípulos perguntam para ele: mestre, mas por que nós não conseguimos expulsá-los? E Jesus dá uma lição neles, né? Que já estão acompanhando a Cristo já há um tempo, por causa da pequenez da sua fé. Pois se vocês tiverem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você manda esse monte a sair daqui, e o monte ir acolá, e o monte vai sair daqui e vai para lá. Então, se você tiver uma fé dessa, inabalável, você vai mandar que o demônio saia em nome de Jesus e ele vai se bater em retirada. Mas aí ele completa: mas esta casta, ou seja, não era apenas um demônio, eram mais de um demônio, né? Eram vários demônios. Essa casta não se expulsa senão com jejum e oração. Amém, amados? Glória a Deus. Versículo 22. Reunidos eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo então estão isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos,
vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e, abrindo-lhe a boca, acharás um estéter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Uau! Aqui então os escribas e os fariseus, para provocar, né? Provocar mais uma vez o Senhor Jesus, eles falam para Pedro: e aí, o mestre não vai pagar o imposto, não? E quando Pedro entra em casa, Jesus já conhecia o coração daqueles homens maldosos, e já sabendo o que eles tinham falado para Pedro, ele pergunta para Pedro: de quem é lícito eles cobrarem esses impostos? Dos filhos de Israel? Pedro e Senhor Jesus também eram, ou dos estrangeiros? E Pedro fala: dos estrangeiros. Mas aí o Senhor Jesus fala: não vamos arrumar problema com esses camaradas não, que eles estão querendo achar algo, né? Mas nós não vamos dar não. Vamos fazer o seguinte: pega aqui a vara, o anzol, vai lá pescar. O primeiro peixe que você pegar, você já tira ele, mete a mão na boca dele, que lá vai estar um starter. Um starter valia 2 dracmas. E aí tu paga o meu imposto e o teu, e fim de papo. Este Jesus nosso é tremendo. Oh, Jesus. Amém, meus queridos? Então vamos agora para o capítulo 18. Amém? Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos e perguntaram: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Então ele já está dizendo aqui para os discípulos que aquele que recebe ele, o Senhor Jesus, ele tem que se tornar o coração dele como o coração de uma criança, um coração puro, né? Que suporta as humilhações, que suporta as adversidades sem murmurar. Então ele fala que a criança, ela tem um coração puro, um coração reto, e aquele que auxiliar uma criança em nome de Jesus também está agradando ao próprio Senhor Jesus. Ó, fica a dica aí, hein? Versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, serem lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo os 2, serem lançados no fogo do inferno. Então, se usa teu olho para pecar, se usa sua mão para roubar, se usa seus pés para fazer o que não deve, é melhor cortar mesmo o membro, mas você não fazer mais aquilo que é errado e entrar no reino dos céus, né? Manco, aleijado, do que você caolho, do que você com os teus 2 olhos, os teus 2 pés, as tuas 2 mãos fazendo as coisas erradas, ser lançado no fogo eterno. Tem pregadores aí que tentam abrandar essa passagem aqui, colocando, mas não é o membro de verdade, ele queria falar outra coisa, mas não, ele está falando aqui é o membro mesmo. Se a pessoa rouba, se a pessoa furta, se a pessoa fica olhando o que não deve, que ele faça, mas é que ele se arrependa.
Então, é melhor você se converter verdadeiramente, corrigir os seus atos. Se você rouba, não roubar mais. Se você faz coisa errada, não fazer mais, e preservar os teus membros, né? E entrar na tua salvação com todos os teus membros, né? Fazer o possível e o impossível, orar e pedir a Deus para corrigir esses maus hábitos. Amém, amados? Sem necessitar de você arrancar um membro seu. Versículo 10. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontrar, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Então, se uma ovelha no meio de 100 se perde, o pastor deixa as outras 100 guardadinhas lá, com alguém vigiando, e vai atrás da que se perdeu. E quando ele acha, ele fica muito feliz em trazer ela de volta para o rebanho. Assim, Deus é conosco quando um de nós se perde do rebanho, esfria na fé, se afasta dos caminhos do Senhor e depois se arrepende e acaba voltando para o rebanho de novo. Há júbilos diante dos anjos do Senhor. Sabia? É forte, hein? Versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai erguê-lo contra ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 testemunhas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ali estou no meio deles. Então, olha aí um segredo aqui, ó, divisor de águas. Você quer orar? Chama sua esposa, chama seu filho, chama seu irmão do coração, chama sua irmã do coração para orar, e aí ora em concordância. O que a gente liga aqui na terra é ligado no céu. E o que você ora em concordância chega ao trono do Pai. Mas como assim orar em concordância? Ah, Senhor, eu quero que o Senhor liberte o meu filho das drogas, liberte o meu filho do álcool, das más companhias. Aí seu esposo ou sua esposa está lá. Eu concordo. Você entendeu? Isso é orar em concordância. Então ore o outro em concordância com a oração da tua filha. Eu oro também assim, 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 e o outro está lá, eu concordo. Amém? Ó, pega essa aí que é direto do trono de Deus, hein? E ele ainda diz que aquele que os 2 oram lá, onde tiver 2 ou mais reunidos, ele está no meio deles, ouvindo a conversa. Versículo 21. Então Pedro aproximou-se e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então quantas vezes você deve perdoar o seu irmão? 70 vezes 7 vezes no dia. Eita, Senhor! Então a gente tem que perdoar sempre.
Versículo 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste, e não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar cada um a seu irmão. Do íntimo, não é da boca para fora, é do íntimo. Uau! E aí? Se Deus perdoou os nossos pecados na cruz do Calvário através do Senhor Jesus, por que nós não vamos perdoar um irmão que nos feriu? Do íntimo. Se a gente não perdoar, Deus também não perdoa os nossos pecados. É uma condição. É uma condicional. E não é só aqui nesse versículo que ele diz isso, não. Em vários outros versículos. Ah, se vós não perdoar os pecados do vosso irmão, o Pai que está no céu também não vai perdoar o seu. Então começa a trabalhar esse teu coração de pedra. Começa a trabalhar esse teu coração aí. Tirar o coração de pedra com a britadeira do Espírito Santo e colocar um coração de carne. Amém, amados? Amém? Capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-lhe muitas multidões e curou-as ali. Vieram a eles fariseus e experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério também. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros que os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Nesta passagem aqui, ele está falando do divórcio. Os caras vão questionar a ele, né? O senhor acha que é lícito a gente se separar da nossa mulher? Aí ele diz: não. Separação
só em caso de ato sexual ilícito, ou seja, traição sexual. Aí está permitido você separar da sua esposa, porque até então vocês são uma só carne, né? Deixar o pai e a mãe, o homem, o pai e a mãe, e juntar-se à sua esposa e serão uma só carne. Então a gente tem que ter essa sabedoria. E os discípulos ainda falam para ele, então se é nessa condição aí, é melhor o homem nem casar, porque mulher dá trabalho, né? Mas o homem também dá, né? E aí ele diz, mas nem todos têm a capacidade de ficar sem uma mulher. Só tem os eunucos. Eunucos são os homens que se castravam, né? E ele diz, uns são de nascença, né? Outros são castrados por outros homens e outros castram a si mesmos. Então o homem que tinha harém, que tinha muitas mulheres, ele mandava castrar o camarada que ia tomar conta do harém dele para ele não poder correr risco. Outros se faziam eunuco, né? Que é isso aí, a castração. Eles se castravam para não correr risco de querer fornicar, para ter que ficar entregue aí somente, né, à obra de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Então vamos prosseguir. Versículo 13. Trouxeram-lhe então algumas crianças que lhes impusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque deles é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso eu tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus aos discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem poderá ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros. Né? Começamos com a parábola do jovem rico, que se aproxima de Jesus e fala, mestre, o que eu faço para te seguir? E ele diz, vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, vem e me segue. E aí o jovenzinho lá se sente muito constrangido, porque tinha muitos bens e resolve
deixar Jesus de lado e seguir o caminho dele. E Jesus vira para os discípulos e fala, dificilmente um rico vai entrar no reino de Deus, porque ele ama mais a riqueza, né, do que as coisas do Senhor. E Pedro fala, eis que nós deixamos tudo. Era simplesmente isso que ele queria que o jovem rico fizesse. Os discípulos, você lembra, na chamada, ele passa e fala, vem, e eles largam tudo imediatamente e seguem a Jesus. E ele queria que esse jovem fizesse o mesmo. E ele ainda diz, para tu ser perfeito. E aí ele não entende a mensagem e prefere ficar com seus bens materiais e seguir o seu caminho, né? Então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém, amados? Graça e paz? Então, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.